Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrea Paula, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em agroecossistemas. Sou orientada do professor Cleidmar Rogério Lourenzi e hoje eu vou apresentar na disciplina de seminários a trajetória da mulher no meio acadêmico. Bom, primeiramente eu trago essa foto que é considerada um marco histórico. Ela é da conferência realizada na Bélgica em 1927. Onde reuniu os principais nomes da época das áreas de Química e Física. Com destaque para a única mulher, ela está sentada aqui na esquerda. O nome dela é Marie Curie. Ela foi uma grande pesquisadora, recebeu 2 prêmios Nobel em 2 áreas distintas, na Química e na Física. E a gente pode observar essa pouquíssima representatividade feminina na época. Fazendo um comparativo atual em relação à premiação do Nobel, já houve uma melhora, porém, desde 1901, que é realizada essa premiação, apenas 6% dos prêmios foram destinados a mulheres. É sabido historicamente da exclusão e apagamento das mulheres na produção científica. Um dos grandes exemplos é da cientista Rosalind Franklin, uma das mentes por detrás da descoberta da molécula do DNA, porém isso foi creditado apenas a 2 cientistas, que inclusive na época ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1953. São eles James Watson e Francis Crick. Essa subrepresentação feminina na ciência ela é muito mais forte na área de STEM, do inglês, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aqui nesse slide eu trago dados recentemente divulgados pela Universidade Federal de Santa Catarina, através da Pró-Reitoria de Pesquisa, que fala sobre as defesas das teses e dissertações realizadas no ano passado, em 2020. Olhando aqui apenas no campus de Florianópolis, nos centros onde predominam os cursos de engenharia, no CTC, ou nos cursos de física e matemática, no CFM, que a presença feminina é muito menor. A subrepresentatividade feminina nessas áreas é atribuída a diversos fatores que ocorrem ao longo da vida de uma mulher, se iniciando na infância, onde é difundida a existência da divisão das profissões por gênero, que existe profissão de menino, existe profissão de menina, não sendo estimulada a aptidão para as ciências exatas, dizendo que muitas vezes as meninas não têm capacidade cognitiva para isso. A ciência não é propagada nos meios de comunicação em geral, como filmes, livros, no noticiário, no corpo de uma mulher. E quando há essa representatividade, é dando suporte aos colegas homens para realizar os feitos, no qual eles recebem todo o crédito por isso. Além da violência simbólica exercida sobre as mulheres no meio acadêmico. Bom, a violência simbólica ela é igualmente agressiva aos outros tipos de violência e é definida pelo sociólogo francês Bourdieu que ela é consequência do poder simbólico. É um tipo de poder invisível que regula práticas e condutas de um grupo, tornando-o submisso. Onde claramente ele é um instrumento de imposição de uma classe sobre a outra, onde os corpos são controlados, suas identidades, seus comportamentos e resulta nas agressões psicológicas e morais que ocorrem no meio acadêmico para com as mulheres. O resultado é que claramente a carreira acadêmica da mulher não vai ascender da mesma forma que a do homem. Na bibliografia são encontrados alguns conceitos que foram cunhados para expressar os fenômenos que ocorrem com as mulheres durante a sua trajetória acadêmica, né? O primeiro deles é o teto de vidro, que é uma metáfora utilizada para expressar a invisibilidade das barreiras que dificultam a ascensão da carreira profissional das mulheres. Também tem o efeito tesoura, que fala sobre como as mulheres são expulsas e cortadas conforme a progressão na universidade, na academia. Eu trouxe aqui alguns dados aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que exemplifica isso.
Olhando os dados da ocupação das bolsas de iniciação científica, majoritariamente são ocupados por mulheres, 55%. Porém, quando você olha o número de bolsistas de produtividade, que já envolve o corpo docente, uma categoria a mais na hierarquia, esse número cai para 35%. O efeito Matilda, ele fala sobre como muitos trabalhos são desenvolvidos por mulheres, porém, geralmente são atribuídos a homens, líderes de grupos de pesquisa, enfim, não são reconhecidas. Ele se chama Matilda por essa escritora e pensadora sufragista, abolicionista do século XIX, no qual ela escreveu sobre um ensaio falando de como era possível as mulheres também produzirem inovações. Aqui apresentando dados retirados da plataforma Sucupira da CAPES, mostrando como que está a divisão entre gêneros nos cursos de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em agroecossistemas. A gente pode visualizar que de 59 matriculados, 56% são mulheres e 44% são homens. Já no doutorado, essa proporção de mulheres de 35 matriculados vai para 43% e de homens 57%. A gente vê que é bem próximo da equidade, né? Mas atingir essa equidade numérica entre os gêneros é suficiente para a manutenção das mulheres e fomentar essa representatividade feminina na pesquisa, visto que o sistema de avaliação ele é totalmente baseada nas publicações, enfim, seriam as mulheres menos produtivas por não conseguirem avançar ainda mais na carreira acadêmica? A questão é que as mulheres não são menos produtivas cientificamente. Na construção das suas carreiras, as mulheres também se defrontam com a necessidade de conciliarem as responsabilidades familiares com as exigências da profissão. Comparativamente, um homem dispensa 10 horas por semana às demandas familiares e domésticas. Uma mulher dedica em média mais de 24 horas por semana. A lacuna é justamente na forma que os sistemas de avaliação das agências de fomento, das chamadas públicas, como elas avaliam isso, considerando essa disparidade entre os gêneros na produção científica. Com o advento da pandemia mundial instalado no início do ano de 2020 devido ao coronavírus, ocorreu o confinamento social. E já existem estudos comprovando os impactos na produtividade científica entre os gêneros. Esse gráfico retirado de um artigo publicado na Nature compara diferentes épocas de janeiro a junho em cada ano, 2017, 2018, 2019 e 2020, que é o ano já pandêmico, né? Em relação ao número de submissões nas áreas de astrofísica e astronomia. Apesar de haver um leve decréscimo em relação ao número total de submissões, em relação à publicação por homens, houve um aumento quando já ocorrido o confinamento social, sendo elevado a 73,4%, e em relação aos outros anos, o número de submissões das mulheres diminuiu, que foi 26,6%. Isso endossa o que eu já havia discutido anteriormente, de como o trabalho, os afazeres domésticos e, enfim, o cuidado com os filhos recai muito mais sobre a mulher, o que prejudica em relação ao rendimento na produção científica. Notoriamente é necessário a tomada de medidas para mitigar essa discrepância entre gêneros no meio científico, né? Frente a isso, foi criado um movimento, um grupo aqui no Brasil, conhecido como Parenting Science, em 2018,
no qual pós-graduandas que são mães e um pós-graduando que é pai objetivam discutir e divulgar o impacto dos filhos na carreira acadêmica. Dentro do conteúdo produzido por eles, como guias sobre editais que abrangem a maternidade, palestras em eventos, auxílio financeiro para permanência de alunos da pós-graduação que são mães e pais, eles produziram um artigo divulgando dados sobre alunos da pós-graduação na pandemia. Eu fiz aqui um recorte de alguns dados que discute efeito de gênero, parentalidade e de raça entre docentes que submeteram artigos científicos como planejado durante a pandemia. Como vocês podem observar, os menos afetados são os homens, em relação ao gênero. Em relação à parentalidade, são homens sem filhos. E em relação ao efeito de raça, são os homens brancos, que seguiram submetendo artigos científicos como planejado, não sendo tão afetados pelo confinamento social. Aqui são algumas sugestões e algumas iniciativas que já vêm sendo realizadas no intuito de minimizar essa discrepância entre os gêneros no meio científico, né? Como mais chamadas públicas por parte das agências de fomento voltadas às mulheres, mais chamadas de revistas científicas para divulgação da pesquisa realizada por mulheres, assim como mais convites para mulheres serem revisoras de revistas científicas, a elaboração de editais específicos para os grupos mais atingidos, assim como o aumento do prazo de submissão em editais de fomento. Uma iniciativa também bastante válida para dar visibilidade às pesquisadoras é a criação de prêmios que valorizem as pesquisas realizadas pelas mulheres, né? Em nível internacional, tem o For Women in Science, existente desde 1998, que é uma parceria entre a Unesco e a Fundação L'Oréal. Essa parceria foi estendida aqui para o Brasil em 2006, sendo uma parceria entre a Unesco, a L'Oréal e a Academia Brasileira de Ciências. E na UFSC, no dia 11 de fevereiro, foi institucionalizado a celebração do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, que é uma data estabelecida desde 2015 pela ONU. Essa ação da UFSC é um marco no debate sobre a pauta, e além disso foi lançada uma comissão para estabelecer políticas de equidade, um curso para os estudantes de graduação sobre a temática e uma premiação também que valoriza as cientistas aqui da UFSC, chamado Prêmio Mulheres na Ciência. Bom, pessoal, eu quis trazer dados, conceitos, reflexões nesse seminário de como se dá a trajetória acadêmica, como as mulheres ocupam esses espaços acadêmicos. Porém, eu também queria ressaltar que existem minorias, como grupos étnicos, raciais, LGBTQIA+, que sofrem ainda mais com essa invisibilidade nesses espaços acadêmicos, justamente por a gente estar inserida nessa sociedade patriarcal, né? Porém, todas essas reflexões, eu deixo um convite para as mulheres resistirem e se apoiarem nesses espaços, por mais difícil e complexo que isso seja. E dos nossos colegas homens, o que a gente espera é reconhecimento e suporte deles para que a gente continue ocupando, debatendo e transformando ainda mais esse espaço de construção do conhecimento que a gente está inserido. É isso, muito obrigada e até quarta-feira no debate.